Olá, meu amigo, olá, minha amiga do podcast Café com Antônio Marcos. Eu estou em Porto Seguro, numa área aqui muito boa, aprazível. E do meu lado, Bibi Ferraz. Bibi Ferraz, uma pessoa conhecida em Porto Seguro, vai bater um papo hoje comigo aqui. Hoje, candidato a vice-prefeito com Cláudia Oliveira. E antes de qualquer coisa, Bibi, como é de praxe aqui no podcast Café com Antônio Marcos, eu queria te pedir o seguinte. Sim. Dá uma olhadinha para aquela lente da verdade ali e diga para os nossos internautas quem é Bibi Ferraz. Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que esse vídeo vai estar chegando aí em todas as partes do mundo. Antônio Marcos, o Bibi Ferraz é um simples cidadão, né? De origem simples também, e que chegou em Porto Seguro há 27 anos atrás, e desse tempo todo a gente tem buscado contribuir para a sociedade porto-segurense, e a minha origem se dá com uma família também simples. Meu pai, pastor evangélico, né? A minha mãe é dona de casa, né? Cuidava todos nós, os 5 filhos, 5 irmãos, e não temos assim descendência e raízes abastadas, não. Nós somos uma família de pessoas simples e batalhadoras e prezamos por aquilo que é correto, que é honesto, que dignifica o homem e a sociedade. Então, muito bem. Você, pelo que eu já pude estudar nas suas primeiras palavras ali, você vem de uma família humilde. Sim. Aonde você chegou e o que você se tornou foi através do fruto do trabalho, da luta, exatamente, da conquista, da garra. Você me falou que você é um de 5 irmãos ou um de 4 irmãos? Sou um de 5. De 5. São 6 irmãos. É uma irmã e 4 homens, uma mulher e 4 homens. Então são 5 irmãos, no caso. Irmãos. Você é um de 4 dos 5, melhor dizendo. Você já mora em Porto Seguro há 27 anos. Exatamente. Há 27 anos. Já pode se considerar um porto-segurense, né? Inclusive tem um título de cidadão. Tem um título de cidadão porto-segurense. Mas você é de onde mesmo? A minha origem de nascimento é Medeiros Neto. Medeiros Neto. É. Já próximo de Minas. Já Medeiros Neto já está quase na divisa ali de Minas Gerais. No extremo do extremo sul da Bahia. É verdade. E com 6 meses de idade, os meus pais se mudaram para Teixeira de Freitas, que hoje eu considero que seja a minha cidade de origem mesmo. Onde você viveu até antes de vir para aqui. Onde eu vivi até vir para Porto Seguro. Já morei em outros lugares também, morei em Vitória, na capital, morei em Rio de Janeiro. Mas Porto Seguro era um sonho de infância, um sonho de escola, inclusive. E na minha oportunidade eu vim para Porto Seguro e quero ficar aqui. Entendo. Me diz uma coisa, você é um de 5 irmãos, uma família de origem, mas você casado, tem filhos, quantos filhos? A esposa é de Porto Seguro, como é que você construiu família? Qual é a ideia de quem está nos assistindo agora para saber a constituição familiar de Bibi Ferraz? Como foi? Essa esposa é de Porto Seguro, você encontrou ela e já trouxe junto, como é que foi? Na verdade, a minha esposa, ela é natural de Salvador. Soteropolitana. Soteropolitana, mas eu a conheci em Teixeira de Freitas. Em Teixeira. Né, na ocasião, eu participava de uma igreja e também tinha um programa de rádio. É radialista, Bibi? Se quer disputar espaço comigo? Se o senhor não for, eu vou lá e a gente faz um... Faz um bem bolado. Bem bolado. E eu acabei conhecendo a minha esposa, a Kilda, né? E nos casamos. Qual o nome? Kilda. Kilda. Não é Q de queijo, Q-U-I-L-D-A. Kilda. Kilda, tá. Esse aí eu acho que só tem uns 2 ou 3 só tem uns 2 ou 3, né? É exclusividade. É exclusiva, bem exclusiva a minha esposa. E aí nos casamos, desse casamento, inclusive faz 27 anos, né, que nós casamos esse ano agora, no mês de julho. E desse casamento nós temos 2 filhos, que é a Ana Clara Ferraz, hoje jornalista, e tem o Osmar Ferraz de Andrade, bisneto, que estuda engenharia de software em Salvador. É nome de escritor e de ministro, cara, esse nome aí.
Na verdade, esse nome do meu filho é uma homenagem que eu fiz ao meu avô, que é o bisavô dele. Aham. Então, a nossa família, a gente tem assim, um carinho, um respeito muito grande. E Família raiz, né? Família raiz, né? E é uma nação. Na nossa família, a gente tem essa coisa de preservar e a homenagem que eu fiz ao meu avô muito justa, porque era um homem que era referência, né, de toda a nossa família. Então, Entendo. eu homenageei com o nome, colocando o nome do meu filho. Agora, veja só, você tem 5 irmãos com você, a sua família é pai de 2 filhos, e a sua identidade religiosa, a gente vê que você é evangélico, Sim. você vem do seio evangélico. Como é que você se encontrou com essa festa? Você já vem de família evangélica, já é de tradição, seu pai já tinha laços evangélicos? Bibi, o berço familiar, é evangélico, Bibi? Sim. Eu trato isso com muito orgulho, porque o que acontece? A minha família, ela tem quase 70 anos na igreja evangélica, né? No segmento cristão. E isso veio com a minha avó, que inclusive faleceu tem 5 dias. Ah, é? Né? Ela faleceu com 95 anos, e ela foi que deu origem a todo esse processo de trazer a família dela naquela época, né, para o evangelho, e de lá toda essa geração, né, nasceu no evangelho. E eu também, há 51 anos atrás, que é a que eu tenho de idade, eu nasci no evangelho, né, vindo dos meus pais pastores, né, já. Então, seu pai é um pastor evangélico? Meu pai era um pastor evangélico. Ah, tá. Né, da Assembleia de Deus. Aham. E a nossa família toda teve esse envolvimento e tem esse envolvimento com o segmento evangélico. Isso é interessante você falar essas coisas, porque às vezes a pessoa conhece o indivíduo, até compartilha momentos com a pessoa. Exatamente. E não sabe da historicidade que ele tem. É verdade. Né? Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas antes, Café com Antônio Marcos não é Café com Antônio Marcos se a gente não servir aquele bom e maravilhoso café, que é conhecido, Bibi, no meio dos podcasts, como o Café da Verdade. É isso aí. Todo mundo te conhece pelo nome de guerra. Diz que todo soldado tem um número, né? E você, todos indivíduos, têm um nome de guerra, né? Bibi, 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 Bibi. Qual o seu nome de batismo quando você nasceu? Esse menino tem a cara de... Na verdade, por nós termos as tradições bíblicas, evangélicas, então a minha família é engraçada, né? Então minha mãe e meu pai, todos os nossos nomes dos meus irmãos são bíblicos. Tem conotação bíblica. Bíblicos. Então, assim, a minha irmã, que é mais velha, chama Damares, o outro irmão chama Ismael, o outro chama Eliel, o outro chama Samuel, e o meu... e o meu é Abimael. Abimael. Né? Então, assim, você riu, eu pensei que era um nome esdrúxulo, não. Abimael é um nome comum como outro qualquer. E uma coisa interessante, que praticamente só minha mãe que me chama pelo meu nome. Eu já me entendi, já me conheci como pessoa, já me chamavam de Bibi. Já Bibi, pronto, né? E aí então, virou a marca registrada, né? É a marca registrada. E eu hoje, quando alguém me chama pelo meu nome em algum lugar, me soa estranho, porque ninguém me conhece pelo meu nome natural. Então, Bibi, meu nome é Abimael Ferraz Gomes. Bibi, veja só, nós estamos conhecendo um pouco de você, sabendo quem você é, que identifica justamente com o povo porto-segurense. Agora, você não se limita a ser um homem de religião, a ser um homem de família, de pai de família, filho. Não, você é uma pessoa que tem sua importância social em Porto Seguro, né? Haja visto que você teve um convite para compor a chapa de Cláudia Oliveira como vice-prefeito na chapa dela. Um vice-prefeito. Eu, inclusive, estava lá no dia. Ah, que bom. Né? E você foi chamado para poder ser vice. E isso nos remete à ideia de que você não cai de paraquedas no processo. Você deve ter uma vida, né, atuante em Porto Seguro. Eu vou lhe perguntar qual é a sua profissão. Olha, a minha formação é de gestão pública, né? Minha formação acadêmica. Mas a gente atua em praticamente todas as áreas hoje da sociedade. Então, eu trabalho como cadista. Você é um polivalente. Construção civil. A gente faz tudo que tem para fazer, a gente faz. Mas a minha formação é de gestão pública. Eu quero que você pegue essa xícara aí.
enquanto você toma a golada, eu vou lhe fazer uma pergunta para o nosso próximo. Eu quero dizer ao pessoal que esse sonzinho de galo aqui, que nós estamos num sítio maravilhoso, aqui em Porto Seguro, maravilhoso, num lugar bem aprazível. E eu vou deixar uma pergunta para você me responder no próximo bloco. Tranquilo. Você foi convidado para ser vice de Cláudia Oliveira. Bibi Ferraz. Toma outro golinho aí. Você já sabia que você seria o vice de Cláudia? Respira. Nosso próximo bloco. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Pouco antes da gente sair para o nosso intervalo aqui no nosso café, eu vou servir a Bibi para que ele me responda a pergunta que não quer calar, Bibi. Todo mundo está se questionando em Porto Seguro, desde Caraívas até a Orla Norte. Quer saber do Baianão, Casas Novas, Arraial da Ajuda, Norte a sul, leste de a oeste. norte a sul, de leste a oeste de Porto Seguro, quer saber. Você já sabia que você ia ser o vice de Cláudia? Não. Sério mesmo? Com toda a verdade possível. Mas você não soube no momento ou soube pouco antes? Olha, vem porque você vai ser o vice. Não falte, não. Mas foi mais ou menos desse tipo. Eu sei. Houve... Não é aquela coisa de você estar 5 dias, 10 dias naquela euforia sabendo que ia. Não. Isso foi uma coisa que eles deixaram para botar, para dizer que ia fazer o gol no último minuto do jogo. 45 do segundo tempo. Na verdade, Antônio Marcos, eu sempre vivi a minha vida me colocando na situação de estar pronto, né? Uhum. Eu sempre digo que a Deus que eu nunca quero nada, mas o que Ele quiser para a minha vida, eu estou pronto, estarei sempre pronto. Então isso é uma coisa que eu sempre fiz e faço. E tudo que eu faço na minha vida, ela vai daqui para lá e de lá para cá é com Deus. Eu não Entendi. Ou seja, não crio expectativas. Eu sei disso. Você vê as oportunidades, recebe as oportunidades, agora você não é um camarada que anda provocando situações. Elas não, vêm e eu acho que a gente que é cristão, nós entendemos que a nossa vida, ela tem um propósito, né? E esses propósitos, às vezes, não cabe a mim forçar a barra, criar situações e tal, porque tem coisas que só explica... É uma questão de caráter, né, Bibi? Questão de caráter, de formação. Né? De que Deus está no meio disso tudo, porque não tem explicação. Mas como é que você está lidando com essa situação? Você já teve atuação na vida pública? Você já atuou, já foi candidato a alguma coisa? Você atua, é profissional dentro da área da gestão pública? Quem é Bibi para que surgisse esse convite? Que ninguém cai de paraquedas. Verdade. Não é porque você é bonito, dos olhos azuis, de cabelo loiro, que você vai cair aí como ator principal. Né? Ou pelo menos ator coadjuvante, no caso aqui, de serviço de uma pessoa com a importância política que tem Cláudia Oliveira. É verdade. Você não é vice-prefeito em uma conjuntura qualquer, não é que eu menospreze alguém. Eu estou falando que você é vice-prefeito, nada menos de que a embaixadora do desenvolvimento político regional. A mulher que assumiu a postura como deputada estadual de propiciar, através do governo, entendeu? Um andamento de crescimento na região sul e extremo sul baiano. Ela tem capitaneado essa importância em todos os eventos do governo do estado. Cláudia está presente. E hoje ela aparece para Porto Seguro com um desejo do Porto Segurança de voltar ao desenvolvimento, que foi perdido há algum tempo. E você entra nesse processo aí. Quem é você na vida pública de Porto Seguro? O que você faz? Você trabalha com o quê? Você é concursado? Você já foi político? Me diz um pouco para a gente poder entender aqui no nosso podcast. Pronto. Talvez esse aí seja a razão principal de todo esse momento que eu estou vivendo hoje, né, juntamente com a minha família. Mas assim, quando eu cheguei em Porto Seguro, há 27 anos atrás, eu vim já para fazer um trabalho de reforma de uma antiga delegacia que tinha aqui. Então você veio como construtor. A gente veio... Você chegou como construtor. Cheguei como colaborador aí na construção. Uhum. E a partir de então, desse dia até esse momento que estou sentado com você aqui, a gente não parou de trabalhar por essa cidade.
né? Então, depois desse período, eu assumi o Departamento de Iluminação Pública de Porto Seguro e conduzi esse departamento por quase 20 anos. Você tem uma ideia, quando pegamos o departamento... Você era o homem da luz. É o homem da luz. Aham. Pegamos com 5.200 lâmpadas, mais ou menos, no município inteiro, e entregamos recentemente com quase 20 mil. Ou seja, você pegou um município às escuras e iluminou Porto Seguro. É mais ou menos a colocação seria essa. Não é bem essa. A dimensão é muito maior. Nós pegamos um município com 5.200 lâmpadas, metade apagada, né, que era a realidade do município. Porém, a conta que se faz é uma lâmpada para 11 moradores. Nós temos uma cidade horizontalizada, não temos prédio, então essa é a conta. Uma para cada 11. Então, assim, nesses quase 20 anos, nós entregamos o departamento com quase 20 mil lâmpadas. Das 5 e pouco aqui nem funcionavam todas? Exatamente. Entregou 11 mil. E a Cláudia nos deu estrutura, né, especificamente nos dois governos dela, 8 anos para transformarmos o Departamento de Iluminação Pública para o 5º ou 6º maior Departamento de Iluminação Pública no interior do estado da Bahia. Sério mesmo? Então, é sério. Então, assim, houve um avanço muito grande nesse departamento e eu acompanhei esse crescimento, essa expansão populacional de Porto Seguro, né, que explodiu quase que 3 vezes o que era naquele momento que a gente pegou o departamento. Densidade demográfica, né? Número de pessoas que moram na cidade. Densidade demográfica e populacional aí, que é a mesma coisa, né? Então, assim, conheço os 4 cantos, eu posso até dizer que as lâmpadas eu chamo pelo nome, porque foi quase tudo. Cada lugar, cada problema, cada realidade de cada lugar. Nessa cidade. Então, é uma questão também de segurança pública, né, Bibi? Exatamente. Segurança pública. Mas você fala, eu fiz isso, você é concursado, você é contratado, como é que é a sua atuação no município? Nesse período, eu trabalhava nomeado, né, pelo município, e em 2008 fiz o concurso. Então, de 2008 para cá, eu sou efetivo do município como fiscal de obras e trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Bom, você foi convidado para ser o candidato de composição na chapa dela, de vice-prefeito, e Porto Seguro tem vários gargalos. Exatamente. É uma cidade que abraça um turismo aí e se posiciona. Eu acho que Porto Seguro tem até mais leitos que Salvador. Se não tiver, está perto de Salvador na quantidade de leitos. Entendeu? É uma cidade que tem muito leitos, muita pousada, vive do turismo, uma orla maravilhosa que se divide em 3, né? Você pega a Orla Norte, aí você pega Arraial da Ajuda e pega Trancoso, que é um outro complexo de turismo, e você se desenvolve com com uma rede hoteleira impecável, uma geografia melhor do que a da capital baiana. É verdade. Você sabe disso? Sim. Entendeu? Porto Seguro, está muito perto de Búzios, dessa região. Então, o que é que acontece? Porto Seguro tem... Agora, essa Porto Seguro que o turista vê é uma Porto Seguro diferente da realidade do Porto Segurense. Quem está lá nos bairros, quem precisa de infraestrutura, quem precisa de posto de saúde. Recentemente eu fiz uma reportagem sobre a saúde de Porto Seguro, que se não é o hospital do estado ali para poder agir até dentro da municipalidade, o pessoal de Porto Seguro estava passando pelas ruas. Como é que você vê, com 27 anos, atuando em segurança pública, que eu vejo iluminação pública como segurança pública. Com certeza. Segurança pública. Que desafio você acha? Pega na alça dessa xícara. Que o novo governo de Porto Seguro, dá uma goladinha aí e me responda. Qual o desafio que você vê, espera, uma possível eleição sua com Cláudia Oliveira, nessa Porto Seguro que está hoje aí? Antônio, é o seguinte, como eu bem disse, a gente conhece a realidade de Porto Seguro nas suas raízes, né? Tá na veia, né? Tá na veia. E uma coisa interessante que aconteceu em Porto Seguro, eu posso dizer porque esses 27 anos passaram diversos prefeitos, né? Tenho um respeito por cada um deixou sua história, cada um deixou sua participação no município. Mas eu fico muito tranquilo para falar da administração de Cláudia Oliveira, mulher, né? E que nesses 500 e poucos anos, quando ela assumiu a prefeitura de Porto Seguro, a gente pôde ver um diferencial do antes e o depois da administração pública de Porto Seguro. Então, assim, ela mudou a história política
e administrativa da cidade, trazendo infraestrutura e serviços sociais que aquilo parecia que não era direito da nossa população. Então, na área da saúde, na área da educação, a infraestrutura, a abertura de vias importantes, que Porto Seguro tinha uma entrada só. Um gargalo, se você quisesse parar Porto Seguro por inteiro, Nossa. você fechava ali a rodoviária e acabou. Ficava a cidade lá ilhada e ninguém entrava, ninguém saía. Exatamente. Então, Cláudia veio com essa visão, né, de abrir as avenidas e os acessos de Porto Seguro, né, e atuou em diversas áreas de infraestrutura, a entrada da cidade, né, a duplicação. Aí você vê as ligações internas dos bairros de Sapoti com o Mercado do Povo, e a Avenida do Trabalhador, que foi outro marco importante da administração de Cláudia. Departamento de Iluminação Pública foi uma coisa de excelência, porque eu estava à frente e ela me deu total liberdade para fazer um trabalho, né, digno para Porto Seguro. Então, assim, e com isso eu percebo, agora rodando a cidade e conversando com as pessoas, a falta dessa administradora, né, desse administrador que vive o sentimento das pessoas. Que sabe, né, a realidade de cada um. Que sabe a realidade de cada um, que vai nas ruas, que vai nos bairros, que se envolve com a comunidade, que é gente como a gente, né? Então, a gente tem andado muito, tem percebido isso, e não é uma falatória minha hoje, que sou candidato a vice. Não é um discurso de um vice-prefeito, é de quem conhece a realidade de Porto Seguro. Além de conhecer, a gente sente o sentimento das pessoas, quando fala, quando se reúne, quando eles comentam, se queixam, e a gente percebe a saudade e a vontade de que Cláudia volte para justamente dar continuidade a esse projeto que é bem típico dela, que é avançado, arrojado e tem a população em primeiro lugar. Bibi, nós vamos agora dar mais um break e eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, deixar aqui para você me responder assim que nós voltarmos. Você pontuou para mim aí os avanços que houveram durante os 8 anos em que ela foi gestora de Porto Seguro, por 2 períodos consecutivos. É interessante dizer isso, que Cláudia foi em períodos consecutivos. Ela foi eleita e reeleita. Sim. Em Porto Seguro. A pergunta que eu vou deixar para você é o seguinte: nessa sua visão de Porto Seguro tem vários públicos. Vários públicos. Porto Seguro tem o nativo, Porto Seguro tem um turista que se tornou nativo, Porto Seguro tem o transeunte, aquele que passa por Porto Seguro por alguma razão, Porto Seguro tem o turista, que é o filão de Porto Seguro, a indústria sem chaminé, como ela própria gosta de pontuar, entendeu? Então, existem várias Porto Seguros. Você sabe diagnosticar o problema e a solução de cada uma dessas Porto Seguros logo depois do nosso intervalo. Muito bem, nós voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Eu estou tendo a satisfação de conversar no nosso podcast Café com Antônio Marcos hoje com Bibi Ferraz, candidato a vice-prefeito na chapa de Cláudia Oliveira em Porto Seguro, alguém que tem uma ótica muito própria de Porto Seguro. Antes de sair, para nós voltarmos para esse nosso próximo bloco, eu tinha comentado com o Bibi aqui com relação aos gargalos e aos públicos que Porto Seguro tem. Cada um tem sua realidade. Você vê quem mora em Trancoso, a Porto Seguro de Trancoso é uma, a de Arraial da Ajuda é outra, a Porto Seguro de quem mora cá no Complexo Baianão, com Vila Valdete, Paraguai, enfim, todo mundo tem uma realidade diferente. Verdade. E é preciso alguém que tenha uma ótica para Porto Seguro em todos os ângulos. E a gente pode perceber, Bibi, sem falsa modéstia, que você não caiu de paraquedas nem é amigo da candidata a prefeita. Você é alguém necessário que pode corroborar e muito na construção de um projeto, de um plano, né, que pode ou pode construir um plano viável para Porto Seguro. Eu deixei para você aqui esses públicos que Porto Seguro tem. Qual é a visão sua, como quem conhece Porto Seguro, você já mostrou aqui, para esses públicos? Arraial, Trancoso, Porto Cá, Orla Norte. Verdade, Antônio. Nós temos uma cidade com uma característica bem própria, né, diferente da maioria das cidades do Brasil. Aqui nós temos, eu acho que a população nativa de Porto Seguro hoje deve chegar a 15%. 85% são brasileiros e pessoas, né, de toda parte do mundo que convivem e que contribuem para essa cidade ter a importância que ela tem hoje. E
como você bem disse, além dos 27 anos de vida pública de Porto Seguro, nós conhecemos a realidade de Porto Seguro na sua essência, né? Sou do segmento evangélico, como você já disse, nós temos aqui cerca de 35% da população evangélica. Eu queria só considerar aqui, só rapidinho, respira, só para falar agora. Sim. Você é evangélico e não é evangélico da Shopee nem da Shein, né? Não, aqui... não é aqueles que aparecem em época de eleição, que ninguém sabe, desculpe aqui, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Bibi tem a vida toda no evangelho, é um presbítero, diga-se isso, sou presbítero de uma das maiores igrejas do Brasil, que é a Assembleia de Deus, se não a maior igreja, mas você você é crente em Cristo e representa o segmento evangélico como crente, mas também toda a sociedade pelo seu caráter ilibado, que ninguém tem o que falar contra, e a pessoa que você é. Exatamente, e tem uma responsabilidade por carregar um público e uma referência, né, de um povo tão importante que faz um trabalho social importante, não só em Porto Seguro, mas em todo o Brasil. Então, voltando aqui, com relação às questões de Porto Seguro tem o morador de Arraial da Ajuda, que é bem específico, né? Tem um morador de Trancoso, nós temos Caraíva, nós temos os outros distritos, a exemplo de Pindorama, Vera Cruz. Sim, nós temos também, a população daqui do Complexo Baianão, que aí engloba o próprio Baianão, Paraguai. Todas essas localidades, o centro de Porto Seguro, que é um povo mais nativo, né, da nossa cidade. E é interessante que Porto Seguro é uma cidade que tem uma geografia diferenciada, porque, por exemplo, nós temos aqui distritos que está a mais de 100 quilômetros da sede. Para você ter uma ideia, quando eu pedia para uma equipe de iluminação atender a São Geraldo, por exemplo, eles têm que ir para Eunápolis, de Eunápolis eles vão para perto ali de Montinho, entra no município de novo para chegar no destino. Então, você está falando sério? Sério, esse deslocamento é um deslocamento muito grande. Então, assim, é uma cidade que tem as suas especificidades, né, próprias. E o que é interessante é que cada localidade dessa tem necessidades específicas de qualquer outro lugar, né? Então, cada realidade é uma realidade. Tem talvez culturas e costumes diferentes um pouco, mas as necessidades básicas são as mesmas, né? De escola, de posto de saúde, de transporte, né? de acesso aos serviços sociais. Então, eu conheço, né, e posso dizer que nas gestões de Cláudio Oliveira, essas comunidades, elas tinham uma ligação muito maior com a administração pública, porque a Cláudia ela tem uma coisa que eu não vi em prefeito nenhum, e é lógico que é uma coisa específica de mulher, né, dona de casa, e se incomoda com uma xícara fora do lugar. Então ela é assim, se ela passar e ver uma lâmpada apagada, ela já ligava. Se ela passar e ver uma sacola de lixo fora de horário, ela ligava para ir tirar. E muito preocupada com todas essas questões da sociedade de Porto Seguro. E assim, nós sabemos que cada comunidade e a população, ela paga os seus impostos para que esses impostos retornem com serviços sociais, né, de todas as áreas. Então, Cláudia construiu aí, acho que 15 postos de saúde no município, né, construiu escolas, como já disse, fez a questão da mobilidade urbana, que era algo assim que precisava muito e ainda precisa. Com destaque, né, para aquele desvio. O anel viário, né, foi ali, muito importante, interligou toda aquela parte do Complexo Baianão em cima, né, com toda a cidade. Aqueles engarrafamentos monstros na época do carnaval deixaram exatamente de existir. Tem ainda um pouco, porque precisa fazer ainda algumas vias e ela está voltando aí para resolver, né? E eu confio no trabalho de Cláudia, porque ela é uma mulher que ela não para. Cláudia, se deixar, ela não dorme, ela não vai para casa, ela gosta de rua, gosta de conversar com as pessoas, gosta de saber o que as pessoas estão precisando. E é aquela pessoa que está pronta para poder assumir Porto Seguro mais uma vez, né? E com relação ao turismo de Porto Seguro, eu posso falar com propriedade, porque enquanto vereador que fui,
né? Essa é importante dizer que eu estou indo agora para a minha 4ª campanha eleitoral, né, como vice de Cláudia, mas estive vereador de 2017 a 2020, Foi, né? né, na nossa Câmara Legislativa, e nesse período eu representei a Câmara no Conselho Municipal de Turismo. E ali eu então pude você está inserido dentro do trade também. Sim, sim. O trade de Porto Seguro é um ativo especial nessa cidade, porque é composto aí por empresários da hotelaria, né, dos receptivos e quem cuida dessa parte do turismo de Porto Seguro. E na gestão de Cláudia, eu pude ver ali, representando a Câmara no Conselho, que ela deu legalidade para que os seus secretários de turismo e os técnicos dessa área pudessem trazer um avanço assim, extraordinário da nossa cidade, não só dentro do Brasil, como fora do Brasil, né? Haja visto que em 2020 estava previsto uma vinda de turistas de quase 2 milhões de pessoas para Porto Seguro, e isso foi um trabalho que ela, né, deixou ser construído e deu apoio para isso. Então, Porto Seguro, nessa área de turismo também, teve um momento antes e depois de Cláudia Oliveira. Cláudia mudou a cara de Porto Seguro, isso é inegável. A estrutura urbana que existe em Porto Seguro hoje, muito se deve a Cláudia Oliveira. Porto Seguro foi uma cidade que, quando se for montada com o boom de 1980, do meado de 80 para cá, Porto Seguro não tinha se planejado para ser a Porto Seguro que é hoje. E muitos gargalos surgiram, inclusive com relação à questão da urbanização da cidade, a logística de mobilidade urbana, como ele pontuou aqui. Há muito que ser feito por Porto Seguro. Bibi está aqui, conhece essa realidade. Mas, lamentavelmente, nosso tempo nos limita. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. E eu queria, Bibi, que você, mais uma vez, orando para a lente da verdade ali, deixasse uma palavra de esperança para o povo de Porto Seguro. O povo que você se propõe agora a compor uma chapa de construção política. Bibi Ferraz agora, e você, meu amigo internauta de Porto Seguro, com o candidato a vice-prefeito na chapa de Cláudia Oliveira. Bibi Ferraz. Então, Antônio, para mim, primeiro é uma honra muito grande estar hoje compondo a chapa com Cláudia Oliveira, sobretudo porque tudo que está envolvido nesse processo é fruto de um grande trabalho, né, de dedicação que foi feita, tanto da parte de Cláudia Oliveira, e quanto da minha também, que quem me conhece em Porto Seguro sabe do nosso cuidado, da nossa presteza e responsabilidade, né, com o bem público e com os serviços sociais de Porto Seguro. Então, assim, estar hoje compondo essa chapa é algo que me deixa muito tranquilo, porque eu tenho certeza que Porto Seguro será resgatada, né, para o caminho do qual é o caminho de Porto Seguro, de ser uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade que seu povo tenha liberdade para trabalhar, que seu povo tenha liberdade para fazer o que gosta e ser feliz também. Ultimamente temos vivido momentos de apreensão, né, de perda de liberdade, de ameaças, e isso não é a cara de Porto Seguro. Porto Seguro é uma cidade alegre, onde recebemos aqui os nossos turistas, né, para viver uma cidade alegre, uma cidade que tem aí um futuro imenso pela frente, e Cláudia Oliveira vai dar continuidade a esse trabalho que ela começou, e eu estaria ali ao lado dela para estar pronto. Então, essas são as minhas palavras, e eu quero convocar a população de Porto Seguro para nos dar, mais uma vez, essa oportunidade de cuidar dessa cidade e cuidar desse povo maravilhoso que é o povo de Porto Seguro. A você que esteve nos acompanhando aqui no podcast Café com Antônio Marcos, meu muito obrigado. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.